A Netflix começou 2021 com Cobra Kai e agora a série retorna na sua quarta temporada para encerrar o ano com chave de ouro. Mais uma vez, a série retorna com força em uma narrativa que brinca com o equilíbrio da balança ao tratar de assuntos bem interessantes aqui, como aceitação das diferenças, corrompimento, vulnerabilidades, regressão e superação. Tudo isso no bom e velho ritmo do ataque e da defesa do karatê, em que a gente vai acompanhar dinâmicas variadas entre os personagens nessa nova temporada, que por sinal entrega um desfecho muito bom, empolgante e instigante, com bons ganchos para a quinta temporada que já está garantida. Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre a quarta temporada de Cobra Kai, que estreia dia 31 de dezembro na Netflix. Eu já tive a oportunidade de assistir a temporada todinha, então nesse vídeo eu vou dar as minhas primeiras impressões sobre esses novos episódios sem spoilers. Então não se preocupem, não vou entregar aqui os principais plots, isso não vai acontecer, mas no geral eu vou falar sobre os personagens, na narrativa e o que esperar dessa nova temporada. Então se vocês querem saber mais sobre a quarta temporada de Cobra Kai, continue assistindo ao vídeo, já aproveita, deixa o seu like aqui pra mim porque é muito importante, eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo. Comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir essa nova temporada da série e, claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Enquanto a terceira temporada de Cobra Kai trouxe um desenvolvimento de transição aos personagens com relação a tudo que aconteceu na temporada anterior, essa quarta temporada traz a ação e reação de cada um diante da rivalidade estabelecida entre os dojos, em que a série traz antigos rostos de volta que a gente conheceu lá na trilogia Karate Kid e que vai injetar reviravoltas interessantes aqui na trama. Além disso, a série consegue trabalhar bem dinâmicas variadas entre os personagens, de acordo com o medo de cada um e os novos obstáculos a se enfrentar, resultando em regressão e superação para alguns, enquanto outros acabam indo para o caminho do corrompimento. Novamente, a gente tem uma temporada com 10 episódios de 30 a 40 minutos que flui muitíssimo bem, você não sente o tempo passar, e aqui a gente acompanha o desenvolvimento da aliança inesperada do Johnny e do Daniel, que ocorreu lá no final da terceira temporada, quando John Kreese tomou posse do Cobra Kai, levando o Rob, a Tori e os demais alunos para o seu lado. Se tem uma coisa que Cobra Kai consegue fazer é trabalhar muito bem o entrosamento dos personagens principais, cuja rivalidade ainda se mantém, só que dessa vez a série ela explora pela perspectiva de diferença e aceitação de cada um. Então assim, as discussões, os desentendimentos ainda se mantêm como pano de fundo, só que a série ela vai tentar ver como quebrar essa camada de proteção, de defensiva, para que um aceite o jeito do outro. Um ponto muito interessante aqui é ver o Daniel LaRusso chegar no ápice da sua defensiva e bater de frente consigo mesmo, uma vez que ele reluta em aceitar o jeito do Johnny, o estilo de luta que ele ensina, enquanto os próprios alunos dão uma lição para eles de como abrir a mente e aceitar o jeito do outro, como é o caso da Sam, que a vida toda aprendeu a ficar na defensiva, só que agora ela está disposta a aprender a atacar, a se impor, a tomar as suas próprias decisões, por conta dos traumas que ela ainda carrega com relação às duas brigas principais que ocorreram aqui na escola e na casa dela na temporada anterior, e especialmente com a Tori, que é a sua grande oponente. Além disso, tal defensiva em excesso vai trazer efeitos colaterais para dentro da família LaRusso, como é o caso do Anthony, que é o irmão mais novo da Sam, que por sinal o garoto cresceu nessa quarta temporada, eles não trocaram de ator, é o mesmo ator, e aqui ele é um adolescente cujas atitudes são bem pertinentes, duvidosas, que você vai reprovar à primeira vista, e isso vai trazer consequências tanto negativas quanto positivas. Então, mesmo relutantes, o Daniel e o Johnny trocam aprendizados entre eles de forma involuntária, que é sensacional de acompanhar nessa quarta temporada. Então tem cenas divertidíssimas entre os dois, em que um aplica o treinamento ao outro, tem a sequência do beisebol, que quando vocês assistirem vocês vão entender o que eu tô falando. Isso é muito interessante de acompanhar, porque aqui a gente vê o Johnny controlando um pouco a sua raiva, ele continua impaciente
extremamente estressado, mas ele aprende a controlar mais a sua raiva, aprende as técnicas de defensiva, enquanto do outro lado, Daniel finalmente percebe que às vezes é necessário se impor, às vezes é necessário atacar primeiro sim e estabelecer um limite ao seu oponente. A dinâmica de gato e rato do Johnny e do Daniel continua aqui entre altos e baixos e é algo divertido de acompanhar nessa quarta temporada, só que finalmente as lições das diferenças da aceitação de cada um começam a ser aprendidos aqui nesse sistema de parceria entre os dois. E eu acho que o público vai gostar bastante de acompanhar o arco dessa série, principalmente na forma como ela influencia o restante das subtramas em Cobra Kai, como é o caso do Johnny e do Miguel, né? Uma parceria que ficou extremamente forte na temporada anterior, só que agora o Sensei vai ter que dividir a atenção do Miguel com o Daniel, que acaba se tornando uma influência positiva para o garoto, não só com relação ao karatê, mas também na vida pessoal e no futuro do Miguel. Claro que esse entrosamento vai acabar gerando ciúmes e discussões, o que vai ressaltar ainda mais a questão da aceitação. Então a gente vê que o Miguel ele tá super disposto a aprender as técnicas do Miyagi-Do, ele se sente à vontade e confortável em aprender, ele gosta disso, mas ao mesmo tempo ele se mantém fiel ao Johnny, que traz uma imagem ainda mais forte de pai, né, aquele lado paternal, que é uma figura ausente na vida do Miguel, e esse é um ponto que vai pesar bastante aqui nessa temporada, especialmente nas decisões finais do garoto. Além das duplas Johnny, Daniel, Samantha e Miguel sofrerem transformações internas e externas, os demais personagens coadjuvantes também sofrem progressões positivas aqui nessa nova temporada e na união, na parceria desses dojos, né, o dojo Águia do Johnny e o Miyagi-Do, como por exemplo o Demetri. O Demetri ele evoluiu bastante aqui no karatê nessa nova temporada, eu gostei muito do personagem aqui nessa quarta temporada, ele tá lutando bem, lógico, ele não tá 100% perfeito, mas da forma como ele começou, né, super relutante em não querer lutar, e vê-lo aqui nos episódios atuais é algo muito legal. Eu gostei bastante do personagem aqui nesses novos episódios. O Falcão, a gente vai ver ali acontecer uma determinada coisa com ele, eu ainda não posso falar o que é, isso vai chacoalhar bastante o personagem com relação aos seus conceitos, seus pensamentos, sua autoestima, mas também vai trazer um desfecho muito interessante para esse personagem, e eu gostei bastante, eu espero que vocês gostem também. E os demais personagens também colhem bons frutos aqui com a união desses dois dojos, e eu gostei também bastante de acompanhar a progressão de cada um. Se de um lado Cobra Kai trabalha a parceria do Johnny e do Daniel, a quarta temporada vai trazer uma antiga nova parceria para o John Kreese. Apresentado lá em Karate Kid 3, o personagem Terry Silver está de volta ao dojo e vai surpreender. Então, se você ainda não assistiu Karate Kid 3, eu sugiro que você assista para conhecer esse personagem e entender como vai ser o desenvolvimento dele aqui nessa quarta temporada. Claro que por conta dos anos que passaram, o Terry tá realmente mudado, né? Diferente a quem ele era no passado. Então, a raiva, o impulso, os vícios que ele tinha com relação a drogas, ao álcool, foram tratados. Mas aí fica o questionamento, será que tudo isso foi realmente superado? O retorno do John Kreese na vida do Terry mexe bastante com o personagem, e uma vez que a gente vê ele relutar em retornar ao Cobra Kai, ele leva uns 3 episódios para aceitar a proposta do John Kreese, uma vez que ele admite que o passado precisa ficar para trás. Só que as origens dessa amizade acabam falando mais alto, uma vez que o Kreese ele salvou a vida do Terry durante a guerra, e agora esses sentimentos de culpa, de dívidas são ressuscitados, falam mais alto, e o Terry acaba relutando, mas ele acaba aceitando, admitindo que precisa voltar para a vida do Kreese, e esses sentimentos ali ficam sendo cutucados pelo Kreese o tempo todo, o que é um ponto até irritante de acompanhar, né? Sabe aquela pessoa que você tá super bem e vem aquela pessoa, sabe, cutucar, reviver um passado que você não quer mais lembrar? Então, é exatamente isso que acontece entre os dois. Como eu disse, essa quarta temporada, ela brinca bastante com o equilíbrio da balança, em que a gente vê os personagens transitando entre progressão, regressão, superação, e da mesma forma o Terry ele também caminha por esses lados. A gente vê ele entrar em conflito novamente, em que ele tenta calar os seus problemas mais uma vez, deixar para trás, só que a sua fraqueza é cutucada novamente, despertando o grande leão que estava adormecido dentro dele. A parceria do Terry e do Kreese começa aparentemente bem, só que os bastidores revelam provocações, cutucadas, indiretas entre os dois, especialmente com relação aos objetivos que
cada um tem para o Cobra Kai e os alunos. Então essa parceria vai gerar consequências interessantes, especialmente nos 2 últimos episódios da série, que trazem reviravoltas inesperadas e ditam parte do rumo da série para a 5ª temporada. Assim como Cobra Kai dá espaço e destaque para o desenvolvimento do Johnny, do Daniel e dos demais personagens ao redor deles, a série também dá espaço para os seus oponentes, não só para o Chris e para o Terry, mas também para quem está ao redor, com destaque para a Tori e para o Robbie. E finalmente a série dá espaço para a gente conhecer melhor a Tori, cujas camadas aqui vão entrando em evidência à medida que as suas vulnerabilidades começam a se destacar nesses novos episódios. Após as 2 grandes brigas que aconteceram aqui na série, especialmente com a Samantha, a Tori começa a perceber que ela tem muito a perder se ela não começar a aprender a controlar a sua raiva, os seus impulsos, que por sinal é alimentada no dojo do Cobra Kai. Então quando a Tori começa a perceber que ela tem muita coisa a perder, ao mesmo tempo ela nota que ela precisa aceitar a ajuda dos outros quando alguém estende a mão, como é o caso da Amanda, a mãe da Samantha, que a princípio está bem irredutível, ela quer punir a Tori a qualquer custo, só que quando ela começa a enxergar a Tori, ver os problemas que a garota passa, ela começa a baixar a defensiva e a perceber que precisa ajudá-la de alguma forma. E isso é bem interessante, né? Porque finalmente a Tori tem uma oportunidade de rever as suas atitudes, de mudar o seu comportamento, de receber ajuda para controlar os seus impulsos, a sua raiva, e isso é muito interessante de acompanhar, porque pelo menos até agora eu só senti a raiva dessa personagem, desde o primeiro momento que ela entrou na série até esse segundo aqui, esse instante, até essa 4ª temporada, eu só sentia raiva, ranço, repulsa da Tori. E finalmente a série deu espaço pra gente entender melhor essa personagem. Tá aí uma dupla que eu não imaginava que fosse acontecer e que funciona muito bem, né? A Amanda e a Tori. Lógico que essa parceria vai acabar respingando na Sam, que não vai aceitar isso positivamente, isso é óbvio, né? Ela vai ver a mãe ajudando a garota que machucou ela e ela não vai aceitar isso, mas ao mesmo tempo ela consegue extrair algo positivo dessa situação. Então a gente vai ver a Sam se impor mais, a atacar mais, a estabelecer limites, a tomar as suas próprias decisões, e isso vai refletir bastante ali no final da 4ª temporada. Já o Rob, ele se encontra bastante dividido nessa 4ª temporada, em que ele regressa ao dojo do Cobra Kai para alimentar aquela vingança contra o Miguel, o Johnny, o Daniel e os demais que lhe abandonaram. Eu não passo o pano totalmente pro Rob, apesar de gostar muito dele. Passo de vez em quando, mas eu admito, ele realmente cometeu um erro quando ele machucou o Miguel gravemente. E ele pagou por isso. Só que a gente vê que ele ainda remói essa mágoa e ele quer, né, transformar essa dor em vingança para atacar especialmente o Johnny e o Daniel. Então, de um lado, a gente vê o Rob fazer isso. Só que do outro lado, a gente nota que o Rob, ele debate consigo mesmo, ele começa a enxergar os pontos negativos dessa rivalidade entre os dojos e como isso pode corromper não só ele, como os demais alunos que estão nas mãos do Terry e do Chris. Isso é muito visto na dinâmica do Rob e do Kenny, que é o novo personagem da série que sofre bullying na escola. Então, no começo, a gente conhece um Kenny doce, alegre, divertido, ama uma nerdice, ele faz cosplay, ele ama videogame, ele ama falar de filmes, enfim, aquele garoto super fofo, só que ele leva aquele chacoalhão quando ele começa a sofrer bullying na escola e encontra refúgio no Cobra Kai, em que ele vai aprender a se proteger e principalmente a atacar. Então a gente vê o quanto o Kenny, ele sofre essa lavagem cerebral e o Rob tenta ensinar o jeito certo para ele, mas ele vê que não tá conseguindo e ele inclusive passa a se enxergar no Kenny e perceber que ele tá tomando o caminho errado e como isso pode refletir nas pessoas que estão ao seu redor. Os 2 últimos episódios da 4ª temporada de Cobra Kai acontece no tão esperado torneio regional, que traz momentos bem angustiantes, empolgantes, maravilhosos, tanto no tatame quanto nas decisões finais, que são influenciadas a tudo que a gente viu aqui no decorrer da temporada, gerando bons ganchos para a 5ª temporada, que inclusive as filmagens já estão acontecendo. Além disso, o final de Cobra Kai traz o retorno de rostos que já foram vistos na série e que mais uma vez vão surpreender e também vão engatilhar teorias interessantes para os futuros novos episódios. No geral, posso dizer que a 4ª temporada de Cobra Kai entrega uma narrativa que trabalha o equilíbrio do caos e as dinâmicas variadas entre os personagens que caminham entre a diferença e a aceitação, enquanto tentam se encontrar em meio à regressão, superação, progressão. Então, novamente, a série entrega uma temporada maravilhosa,
empolgante, com personagens que crescem cada vez mais e reviravoltas que surpreendem o público. Então é isso, gente. Estas são as minhas primeiras impressões sobre a quarta temporada de Cobra Kai. Comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir a nova temporada ou se já assistiram a série alguma vez. Eu sugiro que vocês assistam porque é maravilhoso e vamos trocar figurinhas a respeito sobre o que vocês acharam da quarta temporada de Cobra Kai, beleza? Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais pra gente conversar mais e, é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima!